Alô, queridos, graça e paz. Hoje eu vim falar de algo que me aconteceu uns dias atrás. Eu estava conversando com outra pessoa crente também e o assunto era política, né? Em certa altura da conversa, eu mencionei que o governo atual, que todo mundo sabe que é um governo de esquerda, né, no Brasil, o candidato que ganhou, quem levantou ele foi Deus, quem colocou ele lá foi Deus. Então, foi uma discordância tremenda, né? Eu tentei explicar o meu ponto de vista, biblicamente falando, mas a pessoa ali não quis ouvir, né? Um problema grande que a gente tem hoje é por causa de muita briga, muita discussão sem sentido, porque a gente quer falar o que a gente quer e não quer falar aquilo, ou entender do jeito que a Bíblia diz ou mostra, né? Então eu quero aqui, aproveitando essa situação, usar dois textos da Bíblia, somente dois, eu poderia usar mais de dois, mas para a gente não se estender muito, e explicar aqui, fazer esse vídeo explicando qual é o porquê da minha posição em relação a esse tema, né? Eu queria começar aqui por Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 21. Se você tem uma Bíblia, quiser acompanhar conosco, diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Versículo 21, diz assim: É ele quem muda o tempo e as estações. Repare, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. O rei Nabucodonosor havia tido um sonho, e neste sonho era revelado os reinos que viriam depois do Império Babilônico, né? Que seriam ali o Medo-Persa, depois os gregos e depois os romanos. Quando Daniel recebe a sabedoria do alto, com o significado, com o entendimento do sonho, nesse versículo 20, ele rasga aqui uma adoração a Deus, ele rompe aqui em pleno louvor a Deus. E as palavras que ele usa é ele que muda o tempo e as estações, ou o tempo e as horas, né? E remove reis e estabelece reis. Viriam ali muitos reis, viriam muitos governos diferentes, mas na visão do profeta Daniel, era Deus quem ia tirar e ia colocar. Detalhe, os reinos que vieram após o reino de Nabucodonosor, que também não era temente a Deus, mas estava ali com o profeta Daniel, mas os reinos que vieram posteriormente eram reinos completamente idólatras, pagãos, e não temiam ao Senhor. Nós vimos o Medo-Persa, começa ali, se eu não me engano, com Ciro, que traz um momento aí de libertação da Babilônia para o povo de Israel, e vem depois os gregos, que também tinham seus deuses, também os deuses da Grécia, e depois Roma, que inclusive foi o governo sob o qual Cristo foi crucificado. E o que é que Daniel, profeta do Senhor, ele diz a respeito desses reinos? Ele diz que foi Deus, é ele que tira e é ele que coloca, independente se eles creem em Deus ou não, né? Mas tudo o que acontece com propósito. O apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outro texto também, aqui de Romanos, capítulo 13, vou ler aqui na versão NAA, que é a Nova Almeida, diz assim, Romanos 13, versos 1 e 2. Verso 1, baixa 1 aqui. Que todos estejam sujeitos às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem por ele foram instituídas. Primeiro a gente viu o profeta Daniel, e agora a gente vê o apóstolo Paulo, e ele diz que não tem
homem ou pessoa que ocupe um cargo de poder político, jurídico, que não seja Deus que tenha ali instituído ele. Agora, óbvio, a maneira como esta pessoa ela vai receber e usar essa autoridade vai ser responsabilidade da pessoa. Mas entenda que Deus ele tem um propósito em cada pessoa que exerce a autoridade, seja ela crente ou não, temente a Deus ou não, mas tudo está debaixo de um propósito. Então, no Brasil, a grande maioria evangélica tinha predileção por um candidato. Esse candidato veio a perder. E o outro assumiu agora, em janeiro. E o que é como a gente deve entender isso? Então, tem gente por aí desesperado, completamente desesperado. O temor que eu tenho, sinceramente, é só por questões econômicas, mas eu não estou temente por causa do caos que pode ter devido a ter um partido de esquerda, porque o que acontecer, né, é Deus que está guiando e ele tem um propósito, seja a igreja ter dificuldades ou ser perseguida ou não, né, como alguns dizem que isso pode acontecer, mas a minha perspectiva é essa: independente de quem for, a gente deve orar, a gente deve pedir misericórdia a Deus pela igreja, para que a igreja tenha paz, para que a igreja tenha liberdade, para que este governo ele prospere de forma a abençoar a nação e ao povo de Deus. Então, naquela discussão, este seria ali o meu argumento. Se você quiser pensar mais sobre isso, é só você ver como Israel lidava com a autoridade em toda a Bíblia. Você vê José servindo a Faraó, né? Primeiramente ele servia a Deus, mas ele estava ali como governador a serviço de Faraó, administrando o Egito. Você vê Esther, né? Esther, esposa de Assuero. Você veja o que é ser esposa de um rei pagão, mas ela estava glorificando a Deus ali naquela função. Mardoqueu foi honrado por um rei pagão, estava ali servindo e no seu ofício ali, na sua função ali que ele prestava, servindo ali, obedecendo, honrando no que era para desobedecer a Deus. Claro, o povo de Deus ele nunca vai abandonar a palavra ou deixar de cumprir a palavra por causa de governo nenhum. Exemplo disso você tem Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel. Mas Daniel e os seus companheiros eles tinham também cargos públicos e estavam ali não contra aquele governo, não contra Nabucodonosor, mas eles estavam glorificando a Deus ali naquele meio. Então, é preciso a gente entender que a guerra espiritual ela não se resume a uma questão política. A nossa guerra espiritual é contra a carne, é contra o diabo e é contra o mundo, os quais a gente deve combater crendo na palavra, orando, lendo a Bíblia e buscando ao Senhor. Então, que Deus abençoe. Eu espero que, se você tenha alguma dúvida ou tivesse alguma dúvida, tudo possa ser esclarecido e que Deus te abençoe. Amém.